eu acredito que ser um momento propício para a gente falar sobre esse texto, enquanto nós caminhamos para a membresia e também no cenário, né, do carnaval e etc e tal, com muitas dúvidas, né? Durante a semana eu fui bombardeado de dúvidas sobre essa questão com relação às crianças, etc. Eu acredito que esse texto vai nos ajudar nesse processo de compreensão de como membros do corpo de Cristo tomam decisões ou fazem suas escolhas. Eu acredito central nós compreendermos aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto. Então diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler do 23 até o capítulo 11, versículo 1. É a perícope toda aqui da escritura, estou lendo na NAA. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E a sua plenitude. Toda está no Salmo, né? Mas é uma citação do Salmo. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isto é coisa santificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Verso 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Oremos. Pai, Senhor, nós te agradecemos pela sua santa palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de lê-la, de abri-la, de expor a sua palavra, Senhor, aqui no meio do teu povo, Senhor. Pai, guia-nos pela tua bondade em revelação do conhecimento do Senhor sobre aquilo que o Senhor tem desejado falar à nossa comunidade, falar à nossa igreja, e que o Senhor nos conduza por meio do entendimento, da revelação da sua palavra por meio do teu Espírito Santo. Pai, ensina-nos, convence-nos, Senhor, daquilo que nós precisamos ser alcançados, convertidos, Senhor, salvos daquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. Pai, que o Senhor nos conduza por um entendimento amplo, Senhor, profundo, Senhor, da sua palavra, Senhor, para a glória do teu nome santo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos acelerar o passo aqui, né? Graças a Deus. Queria dar boas-vindas aos irmãos da internet, onde você estiver, quando que o Senhor te alcance também com a sua bondade. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios essa carta, mas é muito interessante que foi uma igreja fundada por ele mesmo, quando ele esteve em Atenas. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, Atos capítulo 18, a partir do verso 9 e 10, fala sobre a plantação da igreja em Corinto. E tem alguns pormenores muito interessantes ali, que Deus comanda o apóstolo Paulo a permanecer em Corinto, porque haviam muitas pessoas que ele gostaria de alcançar naquele lugar. E o apóstolo Paulo obedece. Ele tem um momento que ele precisa fazer tendas no ministério para ele poder se sustentar, não ser pesado ali às pessoas que ele estava conduzindo para Cristo. Mas quando Priscila e Áquila chega, ele logo se dedica ao ministério da pregação imediatamente, integralmente. Também é bem interessante perceber esse aspecto aqui
na plantação da igreja de Corinto, né? Ele começou a pregar na sinagoga local. Depois os judeus se rebelaram contra ele, então ele alugou uma casa próxima ali daquela sinagoga onde ele estava pregando e continuou o trabalho. E foi exatamente uma mensagem do Senhor que o impulsionou, né, dizendo: continue falando, não fique calado, né? E aí, porque eu tenho muita gente nesta cidade. E foi de fato o que aconteceu, né? O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e meio ensinando e preparando ali os crentes e os líderes dali daquela cidade. Ele saiu dali e chegou a Éfeso. Na verdade, depois ele foi para Éfeso, e foi de lá de Éfeso que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios. O texto que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, ele tem uma referência assim. Parece que, na verdade, aos Coríntios, 1ª e 2ª, não são somente 2 cartas, né? Parece que tem algumas outras cartas dentro do livro de Coríntios. Então, acredita-se que essa seria uma 2ª carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, onde ele trata não de teologia, vamos dizer assim, mas ele trata da aplicação, da prática de uma teologia, vamos dizer, pública, prática. Então, você percebe que esse texto faz parte de um escrito do apóstolo Paulo que tem um objetivo específico de falar sobre coisas práticas, daquilo que estava acontecendo com o povo de Corinto. O que é importante a gente saber também, né, nesse processo? Corinto era uma cidade rica, seus 2 portos, né, eles tinham muita influência nesse processo de unir, né, ali o Oriente ao Mar Mediterrâneo, e atraíam gente de todo o mundo. Era uma cidade portuária. E toda essa riqueza, desenvolvimento, diversidade de pensamento, de cultura entre essa população trazia muitos problemas também. Então era uma cidade onde havia muita injustiça social, ou seja, muitas pessoas que tinham muito recurso e outras que tinham nada. Existiam, por exemplo, problemas na área assim vamos dizer, discriminação, imoralidades, prostituição e coisas desse tipo aconteciam ali na cidade de Corinto. Era uma cidade onde as pessoas procuravam, assim, isso é visto em alguns pontos da carta, em outros aspectos da história, que era uma cidade onde as pessoas elas procuravam muito prazer carnal. É bem na ocasião que a gente vive nesses dias aqui, não é? Onde as pessoas buscam assim um prazer sem limites, né? Essa coisa assim, o prazer acima de tudo. E a igreja sofria fortes influências de todo esse processo. E acabava se envolvendo com muitos desses assuntos sem saber como que eles podiam se posicionar. O contexto próximo desse texto é que o apóstolo Paulo usa um aspecto da comida consagrada aos ídolos para poder tratar especificamente de tudo que ele vai tratar agora nesse finalzinho. Ele é um encerramento de um assunto que ele começou a falar sobre comer comida consagrada a ídolos. E então ele vai aprofundar esse processo, porque também haviam muitas festas pagãs na cidade e os crentes não tinham problemas, assim, tipo, vamos participar dessa festa, não tem problema e tal. Se eu pudesse dar um exemplo aqui, né, não sei, talvez observar, assim, dar um adjetivo à igreja de Corinto, depois de ler alguns textos, era uma igreja do que tem, né? O que tem, né, fazer isso, né? O que tem fazer aquilo outro? Mas o que tem demais fazer aquilo, participar daquilo, etc. e tal. E de fato, acho que é importante a gente ter uma visão ampla daquilo que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui. E de fato a gente precisa entender que sim, algumas coisas tem sim, e algumas coisas não tem, né? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo exatamente encontrar esse ponto central, oferecendo critérios para o seu povo, para como é que eles têm que tomar a decisão. Porque, na verdade, a gente não está, de novo, né? Não está vivendo numa caixinha, numa bolha que a gente tem que seguir um manual de regras e que quando a gente segue o manual de regras, a gente vai dar tudo certo. Não é isso. Não existe assim uma linearidade assim, em algumas questões. Então o apóstolo Paulo é amplo nesse processo para que ele pudesse afetar a consciência. Consciência é a palavra-chave desse texto, porque ele vai trabalhar fortemente esse assunto e ele vai explicar por que ele está falando sobre essa questão da consciência. Vou dizer para vocês um exemplo prático, né? Por muitos anos a gente vivenciou isso na nossa família, né? A pergunta, vamos tratar um assunto prático. Eu mando ou não mando as crianças para a festinha do carnaval na escola?
Um ponto, né? Se eu mando, alguma ala da igreja vai dizer, olha, não pode porque vai acontecer isso e tal, e tem toda uma explicação e tal. Se eu não mando é porque, mas meu filho não entende, ele tá tal, não sei o que lá. Se eu mando é porque eu estou concordando, quando ele se tornar mais velho, eu não sei o que lá. Então, o que a gente procura fazer quando tem um dilema? Não vou dar resposta aqui, tá, gente? Eu vou fazer um curso sobre isso e vender. Que é isso que se faz hoje, né? É só aquela coisa, né, do lançamento. Não. Mas eu queria, por meio dessa palavra, oferecer uma resposta. Mas eu quero que você chegue à conclusão. Eu não quero dar uma resposta pronta para você. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo fazer com o seu povo. Ele está querendo que o seu povo pense. Que as pessoas elas consigam compreender de uma forma mais profunda quais são os aspectos que estão envolvidos nessas questões práticas do dia a dia. Ou seja, em outras palavras, como é que eu aplico a teologia que eu aprendo aqui na igreja? Como é que eu vivo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Como é que eu faço com o meu filho? Que caminhos eu posso decidir? E de fato, gente, vou dizer para você um segredo. Pode comprar quantos cursos você quiser. Não tem uma resposta pronta. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Existe o quê? Um fundamento. Existe uma centralidade, uma consciência que precisa ser construída nas nossas vidas para que a gente possa responder esses desafios de forma correta. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui aos cristãos em Coríntios. E eu espero que depois dessa palavra você possa saber a resposta da sua situação, do seu dilema. Porque é exatamente para isso que ela serve. O objetivo desse texto do apóstolo Paulo é que as pessoas pudessem fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões, como cristãos. Porque de fato, gente, nós ao longo do caminho vamos cometer alguns erros. Vamos errar. Nós, de fato, só que assim, nós precisamos sempre ao errarmos, precisamos estar com os nossos corações posicionados, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Procurando fazer aquilo que honra ao Senhor. Então, uma coisa é eu errar obstinadamente, orgulhosamente, dizer eu quero fazer isso mesmo, como se fosse uma psicose, né? Para uma revolta, um sentimento. Veja, já nós estamos falando de motivações, mas agora quando eu procuro acertar, eu procuro compreender a consciência, é importante que a gente faça isso. O que acontecia na igreja de Corinto também? Havia uma liberdade então, por conta dessa dificuldade que havia no povo ali, né? Então havia uma liberdade maior. Os cultos, geralmente, estudiosos dizem, e a gente percebe o apóstolo Paulo também tratando desse assunto, falando dos dons, os cultos eram poderosos, cultos cheios da presença de Deus, mas o cara saía lá e não conseguia saber se ele podia comer a carne do ídolo, não podia comer, o que isso significava. Mas vai ter a festa lá do Deus tal, o que eu faço? Eu participo, não participo? Né? Cristãos podem ou não participar do carnaval? Veja que, olha quanta escolha que a gente tem. Devo, não devo, por que não devo? Eu preciso estar preparado para dar razão da nossa fé. Nós estamos preparados a todos aqueles que nos questionam sobre essas questões. E de uma forma ampla, inteligente, pensada, com uma consciência profundamente enraizada naquilo que são as verdades bíblicas. Ok? Então, essa é a minha missão aqui. Mas os crentes lá da igreja de Corinto interpretavam a liberdade que eles tinham em Cristo com a liberdade que o mundo deseja, né? Quer dizer, eles não aceitavam, por exemplo, restrições dos seus desejos carnais. Então ele começou a ter problema, e o apóstolo Paulo precisava, eles eram rebeldes, insensíveis, briguentos, orgulhosos, confusos. Essa era a cena da igreja de Corinto, primeiro ali da cidade. Eles pareciam ser espirituais, por causa de cultos avivados, mas quando eles tinham que fazer ali uma demonstração pública da sua fé, da realidade que eles estavam vivendo, eles não podiam fazer, eles faziam de forma que estava fora daquilo que Deus havia criado. Então Paulo estava tratando especificamente dessa questão então, de comer e tal, etc. e tal. Ele já tinha desenvolvido o assunto e agora ele fecha esse assunto. E meus irmãos, a confusão, se você tem confusão dessa relação de liberdade, da liberdade que você possui em Cristo, com a liberdade que o sistema, o pensamento desse mundo deseja, com os seus desejos carnais, a confusão disso é nociva demais, quando você não sabe colocar cada coisa no seu lugar e tomar uma decisão.
consciente, acertada, que glorifica a Deus. Aí eu já estou revelando o final, né? Porque o apóstolo Paulo vai focalizar nesse processo, tá? Então, tome muito cuidado. Essa confusão dessa liberdade traz prejuízos à igreja local e ao crescimento do reino de Deus. Nós temos que ter muito equilíbrio ao pensar nessas questões. E foi isso que o apóstolo Paulo promoveu aqui. Equilíbrio. Equilíbrio. Essa é outra palavra importante. Bom, para ajudar a gente nesse processo, como o nosso tempo está bastante avançado, eu dividi esse texto em 3 partes. A primeira parte, e cada uma dessas partes revela um selo que precisa estar presente nas nossas decisões. É como se o apóstolo Paulo, ele não estava aqui dizendo o que aos coríntios tinham que fazer. Inclusive, ele deixa bem claro isso. Ele fala, olha, se te oferecerem de tal forma, você come. Se te oferecerem de outra tal forma, você não come. Peraí, mas come ou não come? A resposta é, depende. É a mesma coisa da estrutura do professor de física que fala assim, é o seguinte, aquele ponto ali, o menininho no ônibus, está em movimento ou está em repouso? Qual que é a resposta, irmãos? Os irmãos não sabem. Por exemplo, se você pega uma pessoa num ônibus, uma pessoa está dentro de um ônibus, está lá, aquela pessoa sentada dentro do ônibus, está em movimento ou está em repouso? Algum corajoso aí, irmão, que estuda física? Exatamente. Aí eu falo, como que é a palavra? Não ouvi. Depende do referencial, né? Então, depende. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se está em movimento e repouso, depende do referencial. Por quê? E a questão da comida, ele fecha isso. Agora veja, a gente precisa entender direito. Quando a gente fala assim, tudo é permitido, alguns interpretam de que forma? Cara, põe um abadá, né? Vamos que vamos, né? Por quê? Porque tudo é permitido. E a gente esquece de entender o porquê que está escrito aqui. Porque essa palavra, o cara só vê a metade do versículo, né? Tudo é permitido. Cristo vive. Sem nenhum tipo de, né? Sem nenhum tipo de tentação aqui partidária. Não, tudo é permitido significa o quê, de fato? É que o apóstolo Paulo podia ser traduzido como tudo é público, tudo é lícito, não é? Tudo está ao nosso dispor, ou seja, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: nada é privativo, é público. Nós temos acesso a todas as coisas que Deus criou. Inclusive ele cita um salmo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Que ele está dizendo, tudo pertence a Deus. Então, se a gente for tomado por um dualismo aqui na interpretação desse texto, meus irmãos, nós vamos fazer, o espiritual, o físico, tal, etc. Não é exatamente, na verdade nem é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo assim, que todo mundo é igual perante a lei. É mais ou menos isso, todo mundo, tudo é lícito, tudo é permitido. Agora, ele apresenta quais são os selos, mas que selo isso está falando? Esse é o primeiro selo, é o selo da comunhão. Um cristão, um membro de uma igreja, um crente em Jesus, decide com o selo da comunhão. E por isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo é público, não é nada que... Tudo existe, nada é privativo. Se não é privativo, o que ele está querendo dizer também com isso? Que tudo que nós fazemos está conectado uns com os outros. As nossas decisões, elas influenciam as vidas uns dos outros. Quer dizer, uma pessoa que... E aí eu vou dizer a verdade, assim, bem claramente. Uma pessoa que celebra a queda de um homem de Deus em pecado, ele não entendeu a Bíblia. Porque quando eu celebro a queda de um homem de Deus em pecado, por mais que eu não goste desse homem de Deus, que eu tenha minhas discordâncias, etc. e tal, eu estou me excluindo do mesmo povo que ele faz parte. Se ele caiu, caiu todo mundo. Quem caiu foi o cristianismo, foi o testemunho cristão. Quer dizer, é uma falta de senso de pertencimento de uma igreja que nós estamos constituindo. Quer dizer, ser membro de uma igreja local significa também ser membro de uma igreja de Cristo, dessa igreja cósmica, vamos dizer assim.
E se alguém cai, se alguém erra, e eu celebro isso, é como se eu tivesse separado desse erro, desse problema. Não, nós fazemos parte. Então, o apóstolo Paulo começa a dizer, é mais ou menos assim, logo em seguida ele diz assim, mas nem tudo convém, no versículo ali 23, né? A ideia aqui de convém, não é exatamente de conveniência, como a palavra talvez indique, mas a palavra aqui, ela tem mais a ver com combina. Vou falar uma palavra que vai revelar as idades aqui, né? Não orna, irmão, não orna, entendeu? Não combina, não parece que não tem a mesma identificação, não ornou, né? Que a gente fala, não ornou esse negócio aí. Não combina, nem tudo funciona. Eu posso fazer? Pode. É lícito? É público? Tá acessível? Tá, mas não funciona. Não funciona. Não coopera. São palavras melhor para convém. Porque algumas vezes, sabe aquelas coisas que a gente faz que não é errado, mas atrapalha? Vai causar uma certa dúvida, vai promover assim uma certa desconfiança, vai atrair talvez interpretações equivocadas. Não contribui, não coopera, não funciona, não combina, não anda junto. É comunhão. Por isso que eu falo assim para as igrejas, o cara fala assim, cara, pode fazer tatuagem? Essa é a pergunta que todo jovem adolescente faz, em todo lugar que a gente vai ministrar, pode fazer tatuagem? E de novo, né, a gente cai naquele pode e não pode, né? Quem está fazendo Efésios sabe que o apóstolo Paulo diz, ele execra isso, ele fala assim, a gente tinha que estar perguntando o que agrada mais a Deus, não o que pode e o que não pode. O que Deus é mais glorificado se eu fizer? Então, a gente vê por aí o quanto que as pessoas conhecem de Deus. Então, é o critério da comunhão. Primeiro, não contribui, não coopera. E o segundo, ele repete de novo, tudo me é lícito, tudo é público, tudo está acessível, tudo está à disposição, mas nem tudo edifica. O segundo critério da comunhão. O primeiro é que tudo que fazemos está conecta uns com os outros. O segundo é que tudo que nós fazemos precisa estar selado, para selar com o critério da comunhão, com o selo da comunhão, uma decisão sua, precisa contribuir, precisa ornar, precisa fazer parte dali da identificação do seu grupo, da sua igreja, do seu corpo, da sua família. Precisa contribuir, né? E terceiro, precisa construir, edificar. Ele se refere literalmente à construção de uma casa, mas figuradamente, né? A construção da moral, a construção dessa relação. São aquelas coisas que, embora possam ser feitas, também, quando são feitas, enfraquecem ao invés de fortalecer. Então agora não é nem uma questão de combinar, agora é uma questão de fortalecer ou enfraquecer. Porque tudo que a gente faz ou fortalece ou enfraquece. E engana essas pessoas que têm uma neutralidade nesse processo, né? Jesus mesmo disse isso, ensinou isso, né? Quer dizer, ou você está comigo ou você está contra mim. Não tem um tipo neutro. Não existe essa posição. Porque até a neutralidade nos leva a uma posição em algum determinado momento. Então o critério da comunhão tem 3 aspectos. O primeiro, tudo que a gente faz está conectado, é de Deus, é público, quer dizer, está acessível e é lícito, quer dizer, Deus criou todas as coisas, toda a terra e toda a sua plenitude pertence a Ele. Segundo, a gente pode acessar? Pode, mas combina, ajuda, coopera, né, no sentido de andar junto, e a terceira, fortalece ou enfraquece? Então passou por esses 3 crivos, então passa pelo critério da comunhão. Segundo ponto terceiro aí, na verdade, né? 1, 2, 3, quarto, do critério da comunhão, que o apóstolo Paulo coloca no versículo 24 um resumo daquilo que ele vai falar depois. Olha o que diz esse versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Gente,
Acabou a mensagem, é isso. Não precisava falar mais nada. Quer dizer, ele está se colocando numa postura de que ele dá mais valor ao outro do que a ele mesmo. É esse o espírito do cristianismo. Nós não somos superiores a ninguém, mas também não somos inferiores a ninguém. Nós estamos no mesmo lugar, mas aquilo que a gente decide precisa partir de um ponto de que ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas sim os dos outros. Paulo está mostrando que ao falar do que convém e do que edifica, não se refere apenas à própria pessoa. Porque quando a gente lê um texto bíblico, gente, nós somos tão egoístas, essa é a verdade, que a gente acha que é só para a gente que está escrito isso aqui. Na verdade, convém em relação ao outro, edifica em relação ao outro, fortalece em relação ao outro. Não somente a nós também. Mas por que é em relação a nós? Porque nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros desse corpo. Então, ninguém deve buscar o seu próprio. Nisso vemos o quê? Que se repete aquela ideia da coletividade, do corpo, se expressando nesse contexto. E ele vai falar isso em 1 Coríntios 10:17, ele vai falar assim: como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quer dizer, ele está dizendo assim, a gente come da mesma comida. Não sei como é que eu explico isso melhor, mas o que vai sair vai ser a mesma coisa, entendeu? De todo mundo. É tipo, literalmente isso. Não tem o que falar, né? Diferente, mas... Quer dizer, precisa sair de nós algo que reflete essa realidade onde o individualismo não prevalece. Então, algumas aplicações. Primeiro, abandone o individualismo e se perceba membro, parte de algo maior do que você mesmo. Segundo, questione as motivações de suas decisões para que elas promovam cooperação e fortaleça quem está ao seu lado. Terceiro, viva uma vida para transmitir apoio para as realizações de quem está à sua volta. Seja um treinador, alguém que motiva os outros, alguém que fortalece os outros, que impulsiona os outros. Quer dizer, veja como a gente está fora desse eixo. A gente vai chegar lá. É meio indigesta essa mensagem para os nossos dias. E quarto, para esse critério da comunhão, né? Cultive, isso aqui falou muito ao meu coração, cultive sincero interesse pelos outros. O que acontece muitas vezes com a igreja? A gente tem interesse por quem a gente vai relacionar com alguma coisa que, eu vou fazer para aquele irmão porque ele pode me dar em troca. Quer dizer, não é um interesse sincero, desapegado de receber algo em troca, né? Para alguém que pode retribuir, né? Só vou fazer aqui para os da mesma tribo que eu, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo está inclusive dizendo, olha, diversifique a sua tribo. Esse amor sincero, esse interesse sincero, ele vai promover um ambiente de leveza. Então, quando a gente chega num ambiente que está pesado, é porque tem interesses conflitantes com a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele vai dar valor e vai fortalecer alguém que não tem como oferecer nada em troca. Foi isso que Deus fez conosco. Nós não podíamos oferecer nada para Ele. Ele nos salvou. Pela sua maravilhosa graça, nos escolheu quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Efésios, né, que a gente está lidando aqui toda vez. No versículo 29, Paulo faz duas perguntas de transição, porque deve ter incomodado essa mensagem aos coríntios, porque eles eram muito egoístas. Então, isso incomoda o egoísmo, incomoda o individualismo. Então, o que ele fez? Ele fala assim, por que a minha liberdade, então, deve ser pautada ou julgada pela consciência do outro? Talvez seja essa a sua pergunta, né? Então, Paulo já fez aqui. Porque a pergunta é a seguinte, peraí, então quer dizer que tudo que eu fizer, eu tenho que pensar no outro para fazer? É isso que você está falando? Sim. Não sei como mais falar sim para você, mas é isso.
Mas a gente é ensinado a não nos importar com a opinião do outro. Gente, isso é aquela coisa, sabe, que veio do nada e não promove coisa nenhuma? É tipo isso. Não tem fundamento. Nós temos que se importar sim com as pessoas que estão ao nosso lado, com a consciência daqueles que têm menos maturidade que nós, aqueles que têm mais maturidade que nós. Nós temos que viver sim em relação ao outro, porque senão, lógico, né? E obviamente que essas pessoas usam esse tipo de frase para coisas negativas, né? Mas até o negativo, irmão, a gente tem que aprender a ouvir. Por quê? Porque às vezes aquele negativo que estão te falando é onde você precisa mudar. É aquilo que você está precisando transformar na sua trajetória. Quando nós não sabemos ouvir críticas, independente de como elas venham, tá, gente? O pessoal fica, porque você vai fazer uma crítica construtiva. Gente, nenhuma crítica é um negócio assim legal de ouvir. É uma crítica construtiva. Não, toda crítica destrói, machuca, magoa. Porque a gente vive numa bolha muito, muito mimimi, né? Que a gente fala, né? Que é uma bolha muito assim, sensível. Então o apóstolo Paulo está dizendo literalmente isso, sim. E ele não responde essa pergunta, não. Ele não deixa essa pergunta sem resposta. Ele vai responder depois. Ele pergunta mais uma coisa, ele faz essa pergunta de transição. Ele fala assim, olha, a outra pergunta é o seguinte: por que eu sou criticado por aquilo que dou graças? Quer dizer, eu já não abençoei aqui o negócio? Não é suficiente, então eu posso comer. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, não importa o que está lá, a comida, a bebida, nada disso importa. O que importa são as pessoas. A pessoa, mas nossa, o que a pessoa vai pensar, né? Não liga para as opiniões dos outros, não sei o que lá, tal. Irmãos, cuidado com esse discurso, porque a gente precisa sim considerar a consciência dos nossos irmãos. E muitas vezes essa consciência está equivocada, mas, gente, nós não nascemos sabendo coisa alguma. Sabe o que chama isso? A maldição do conhecimento. Qual que é a maldição do conhecimento? Quando você chega em determinado nível de conhecimento, você acha que todo mundo tem que pensar igual você. Você acha que todo mundo tem que saber aquilo que você levou anos para saber. Da noite para o dia, a gente comete até como pais isso com os nossos filhos. Eu fazia muito isso. Cara, mas você não sabe isso, pelo amor de Deus. Tipo, não sei. A resposta mais óbvia que existe. Porque quando nós temos conhecimento, alcançamos algum nível de consciência, nós achamos que todo mundo tem que ter o mesmo nível de consciência. E nós não temos a paciência de aguardar essa pessoa chegar no nível de consciência. O que contribui para que ela chegue nesse nível de consciência? É uma pessoa que chegou nesse nível e consegue levar essa pessoa até esse nível. O que o apóstolo estava falando aqui, em outras palavras, é o seguinte: não importa se você come ou não a carne consagrada aos ídolos, entendeu? Porque a carne consagrada aos ídolos é carne. E é uma delícia, né, carne. Picanha, fraldinha, né, maminha, e por aí vai. Inclusive, ele cita literalmente a resposta que vem na sequência desse processo, desse ensinamento do apóstolo Paulo, é o seguinte: olha, ele inicia um novo selo. E esse, para mim, é o principal selo da nossa decisão. Como é que ele responde a essas duas perguntas retóricas, vamos dizer assim? Mas eu tenho que ser tal? Tem. Como é que ele responde? Ele não fala sim e não, aqui como eu disse para vocês claramente. Ele diz assim: façam tudo para a glória de Deus. Olha a resposta do apóstolo Paulo a uma pergunta retórica mimizenta. Ele responde assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o segundo selo da nossa decisão, das nossas escolhas, né? E o que é importante falar isso, né? Porque antes um pouco disso ele diz: olha, você vai comer carne ao ídolo. Se ninguém falar nada, come, porque você não sabe. E não tem problema nenhum. É literalmente isso que ele está dizendo. Agora, se você souber, né, quer dizer, e mesmo, não é porque você soube e aquela carne em si tem o problema. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Mas é o fato de você saber e afetar a consciência de alguém que sabe também e vê você comendo. Então não é a carne em si especificamente que é o problema, entendeu? O problema é não considerar o outro. É não amar o outro. É não descer da sua
sublime, do seu sublime conhecimento absurdamente maior do que todo o universo, por causa daquele irmão que se escandaliza de ver você fazendo determinadas coisas. Mas eu não vou fazer mais nada, porque tem pessoa que se escandaliza de tudo. É assim que a gente faz, porque a gente fica tentando arrumar desculpas para não obedecer a palavra de Deus em amar o nosso irmão. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: o segundo selo façam tudo para a glória de Deus. A palavra usada no original é do grego doxa, conhecimento de Deus. O atestado, que era usado para um atestado de um ouro de boa qualidade. Era provado e era colocado como se fosse um carimbo para um ouro de boa qualidade. Então, quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo está chamando aqueles leitores a fazerem as coisas que fazem Deus conhecido pelo que Ele é, o seu poder, o seu amor, a sua justiça. A glória de Deus é evidenciada nele mesmo, na pessoa de Deus. Então, o atestado, o selo do segundo critério é o conhecimento de Deus. A glória de Deus é evidenciada quando nós manifestamos o conhecimento dele. Gente, se Deus fosse agir de forma mimizenta, como a gente vê muitas vezes as pessoas agindo, em relação a mim e a você, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós não seríamos salvos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo a toda a comunidade de fé: imitem a Deus. Façam tudo para evitar, para contribuir que outras pessoas sejam impedidas de conhecer o meu caráter em amor. Inclusive, isso concorda com aquilo que se segue no versículo seguinte, na frase do mesmo versículo, né? Quer dizer, primeiro esse selo, doxa, o conhecimento de Deus. É assim que algo ele é validado, se realmente é feito para a glória de Deus ou não. É quando as pessoas à volta conhecem melhor a Deus. Contribui para que as pessoas à sua volta conheçam melhor a Deus. Entendem quais são as qualidades de Deus. E o que se segue: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa. O que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui? Ele está dizendo que é qualquer coisa, literalmente. Os crentes deveriam fazer isso para a glória de Deus. Mas é importante entender que Paulo não estava sugerindo aos seus leitores que poderiam fazer o que quisessem e simplesmente dizer que fizeram para a glória de Deus, entendeu? Porque a gente faz isso, né? A gente faz o que a gente quer e diz: olha, a gente fez para a glória de Deus. Deus seja glorificado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que há coisas que glorificam a Deus e há coisas que glorificam os homens. E nós devemos escolher as coisas que glorificam a Deus. Fazer a escolha correta por meio do conhecimento de Deus é escolher aquelas que vão glorificar a Deus. E o que se segue desse processo, irmãos, concorda com isso. Por quê? Porque no versículo 32 ele diz: não se tornem motivo de tropeço para ninguém. Meu irmão, se tem alguma coisa que escandaliza o meu coração, é quando eu vejo alguém se tornando pedra de tropeço para que outras pessoas conheçam a Jesus, conheçam a Deus. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer nessa vida como cristãos, é não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Sai da frente. Tira os seus desejos, tira as suas opiniões, tira os seus achismos, tira a sua inteligência, deixa Deus fazer. Quando a gente pega algum pelo assim piquititico desse tamanho e coloca como se fosse uma barreira gigantesca, um muro, as pessoas não conseguem se aproximar de Deus. E Paulo exemplifica isso. Ele fala o que ele fez. Ele fala: eu não seja pedra de tropeço, né? E ele oferece uma indicação prática, não é? Que se algo impeça alguém, se algo que a gente faz impede alguém de conhecer a Deus, na verdade, então isso não glorifica a Deus. E Paulo fala isso: ó, eu fiz assim como também eu procuro ser em tudo agradável
Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Tem que agradar todo mundo. Não é isso que a palavra está querendo dizer. Ele está dizendo assim, a palavra agradável aqui, ela está ligada a uma... na verdade está no próximo selo, né? Essa questão. Mas ela está ligada a um suporte. É ser um suporte, uma plataforma para que essas pessoas conheçam a Deus. Ou seja, nós não somos chamados para sermos os protagonistas dessa história. Definitivamente, o protagonista chama-se Cristo Jesus. Nós somos plataforma. Nós somos aqueles que impulsionam. Nós somos aqueles que jogam. O que acontece quando a gente toma a frente e deseja fazer uma escolha baseada em nós mesmos? Nós procuramos o protagonismo. E é nesse protagonismo, quando nós assumimos as direções, que nós impedimos a Deus de ser conhecido como Ele é. Algumas aplicações para isso, e a gente vai caminhando para o final. Primeiro, eliminem da vida privada e da vida pública tudo o que te torna pedra de tropeço para alguém. Perdão, tem as aplicações do Doxa aqui, né? Não, ainda está no Doxa, né? Não ser pedra de tropeço ainda também é do selo da adoração, do conhecimento de Deus. Elimine então tudo que te torna tropeço para alguém dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja, irmãos. Deus não nos chamou para sermos pedra de tropeço. Segundo, escolha o que trará mais glória ao nosso Deus. Concentre-se em questões eternas. Tem gente que está tão preocupado com detalhes que não influenciam, né? Eu vou dizer assim, vou abrir meu coração aqui com uma discussão que tem voltado. Todo mundo que estuda teologia discute arminianismo e calvinismo. Todo mundo. É um negócio assim, milenar, tá, irmãos? E é um negócio assim que vem e depois vai embora, depois vem de novo e depois vai embora. Isso é uma coisa que eu tenho visto nas redes e tal, essa discussão aumentar. Gente, é um negócio assim, desse tamanho, que muitas vezes tiram pessoas do verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo... Escolha coisas eternas, a coroa da vida que nós vamos receber, a coroa. Escolha enfeitar essa coroa ao invés de enfeitar a sua vida, a sua indumentária carnal. Terceiro, só podemos glorificar o que conhecemos. Isso aqui é muito importante. Como você sabe que Deus é bom? Essa é a pergunta. Como é que você aprendeu que Deus é bom? Isso falou muito forte ao meu coração. Eu só posso glorificar alguém que eu conheço. A pergunta é, nós conhecemos a Deus como Ele deve ser conhecido? Se nós fazemos isso, então nós podemos compartilhar com as pessoas como nós aprendemos que Deus é bom. Então essa é a dica, a aplicação. Compartilhe com as pessoas o que você conhece de Deus. E último, viva se questionando como manifestar a glória de Deus na vida de outras pessoas. É aquele cego de nascença, né, que os discípulos falam, mas quem pecou para que ele nascesse assim? Então ele diz assim, ninguém pecou. Isso aqui aconteceu para que alguém, em alguns textos ainda traz essa palavra, alguém, ou para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, ou para que alguém manifeste a glória de Deus na vida dele. Então ele cura aquele cego. Por quê? Porque não importa explicar o motivo do qual aquele cego nasceu cego. Não vai fazer a mínima diferença. Assistam a mensagem no YouTube aqui da igreja, né? Surpreendidos pela soberania, que vocês vão aprender sobre isso. O que vai mudar a vida da pessoa é quando alguém, então, encarna o amor e aplica isso na vida da pessoa. E por último, o selo do chamado. No versículo 33 ao versículo 11, ao 11:1, né? O apóstolo Paulo então fala assim, porque também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, esse é o selo do chamado. Então, um cristão, um membro de uma igreja, decide por 3 critérios, 3 selos. O primeiro, o critério da comunhão. O segundo, o critério da
A adoração do conhecimento de Deus, da doxologia, da doxa. E terceiro, o critério da vocação, do chamado. Qual é o objetivo, enfim, meus irmãos, mais importante do que os pelos em ovos que nós estamos procurando? A salvação de todo aquele que crê. Isso é mais importante do que os pelos em ovos que procuramos. Portanto, decidir como membro de uma igreja, como membro do corpo de Cristo, é decidir com esses 3 selos. E o apóstolo Paulo diz então, me imitem na ação, também procuro agradar. Então, como eu falei, a tradução da palavra agradar, ela é priorizar. Gente, isso assim, descortinou algo na minha vida, porque eu sempre tive problema com isso. Meu Deus, como é que a gente pode agradar todo mundo? Não dá. Não dá. Todo mundo que tem mais idade aqui sabe que não dá para agradar todo mundo toda hora. Mas o apóstolo Paulo, essa palavra que ele usa é a seguinte: eu procuro priorizar os outros ao invés de mim. Eu procuro colocar outras pessoas na frente. Então é como se Paulo colocava todo tipo de pessoa, judeu, grego, a igreja, como prioridade em tudo que ele fazia. É quando você coloca o outro antes de você. É mais ou menos isso que significa honrar o outro. É mais ou menos isso que significa suportar uns aos outros. É colocar ele como prioridade e não você como prioridade. É uma mensagem que destoa da mensagem desse mundo, meus irmãos. Mas ela tem o selo da glória de Deus, porque foi isso que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Imitar Paulo na ação, dar prioridade. Segundo, imitar Paulo na missão, porque eu não estou procurando o meu próprio bem. Olha o que ele diz aqui: não estou buscando o meu próprio interesse. Meu herói. Imitem Paulo na missão. A nossa missão não é buscar o nosso próprio interesse, mas eu estou buscando o quê? Mais o bem, em outras traduções, mais o interesse, mais o de muitos, mais o interesse de muitos. O bem aqui é traduzido como lucro, dinheiro. Olha a linguagem do apóstolo Paulo. Ele está colocando uma linguagem financeira para mostrar o que de fato significa escolher com base no critério da vocação. Quando você fala assim, gente, nada é mais importante do que uma alma se achegar diante de Deus, nem o dinheiro. Por isso eu procuro deixar com que elas lucrem ao meu detrimento. Eu prefiro deixar com que elas tenham mais lucro do que eu, para que elas possam conhecer a salvação que eu conheci em Cristo Jesus. Então nós devemos decidir as coisas que fazemos com base nesse critério, imitando Paulo na sua ação de priorizar as pessoas ao invés de nós mesmos. Temos que imitar o apóstolo Paulo na sua missão de não priorizar a si próprio, mas priorizar o lucro, o bem, o interesse daquele que ele serve, da igreja de Deus, do judeu, do grego, daquele que ele procura alcançar. Paulo se preocupava em gerar uma vantagem para os outros. Meu Deus, isso aqui é totalmente ao contrário do mundo. Nós vivemos para adquirir vantagens para nós mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo, viva para fazer com que os outros alcancem vantagem. É quase como que ele dissesse, você está na fila do INSS, você é o próximo para receber, e você deixa alguém entrar na sua frente e vai para o último lugar. Aposentadoria, né? Juliano tá chegando. É mais ou menos isso. Você pegou o dia inteiro daquela fila, e você então chega alguém, e você dá o seu lugar e vai para o último da fila, e vai demorar mais 3 horas para chegar ali para receber. Você dá vantagem para outra pessoa. Meu Deus, isso é cristianismo, meus irmãos. Isso é evangelho. É assim que um membro de uma igreja do corpo de Cristo decide. E por último, imitar Paulo no resultado, para que outros sejam salvos. Salvos aqui é a tradução do termo sozo. Esse termo é um termo muito amplo, mas é quase que expressão de uma cura física e emocional, como uma libertação espiritual com efeito social. É uma coisa assim, é uma plenitude das ações. Então é mais ou menos o que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando a manifestação da salvação de Deus, ela altera as nossas vidas em todos os sentidos. Por isso que eu falo, se a gente está pregando o evangelho numa cidade, para um certo grupo, e a gente não vê
transformação na vida das pessoas, na vida do entorno, na vida da família, tem alguma coisa errada com o evangelho que a gente está vivendo, meus irmãos. Tem alguma coisa errada com o evangelho que a gente está pregando. E por último, as aplicações do termo do selo da vocação. Elimine da sua vida a independência de Deus. Sabe por que a gente quer ser sempre o mais original? Nós nunca vamos ser mais originais que Deus. Deus criou todas as coisas do nada. Tudo que se cria depois daquilo que Deus criou é uma cópia. Você não foi chamado para ser original. Você não foi chamado. Você foi chamado para ser dependente de Deus. Esse conceito de originalidade, né? Rompa com esse padrão, meu irmão. Com padrão individualista. Esforce-se pela mente de Cristo em você. Segundo, escolha bons modelos para imitar. Imitação se tornou uma coisa até errada, né? Como é que eu vou imitar aquele cara? Não, imite. Se ele reflete o caráter de Cristo, o rosto de Cristo, imite essa pessoa. Siga essa pessoa. Mas como é que eu faço isso? Anda junto com ele. Pergunta como é que ele faz. Como é que ele toma as decisões dele. Imite ele. Eu teria horas aqui para provar para vocês que nós temos um neurônio especificamente no nosso cérebro que só foi criado para imitar. Porque nós fomos criados para imitar a Deus. Deus soprou em nós o seu Espírito, mas Ele nos fez para imitá-lo, para sermos a sua imagem. Nós não somos originais. Nós não precisamos ser originais. Nós precisamos parecer com Deus. Seja intencional em ser um exemplo para outro. Não viva uma vida excludente, sem tocar outras pessoas, sem servir de inspiração a outras pessoas que estão à sua volta. Se disponha, seja aquele que compartilha e padrões, bons modelos, boas decisões. Eu me preocupo muito com essa questão, porque hoje tudo gira em torno da questão financeira, né? E a gente parece que tem que guardar o conhecimento para a gente, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele está dizendo é o seguinte: pode me imitar, porque eu tenho um bom modelo. O meu modelo é Cristo Jesus. Então imite pessoas que imitam a Jesus. Seja feliz em fazer parte de um corpo e contribua para manter a harmonia e a vida deste grupo. Não seja aquele que fica só gerando conflitos e discordâncias desnecessárias, irmãos. Porque isso vai afastar pessoas de conhecer o verdadeiro Deus, a graça do nosso verdadeiro Deus. Há uma maneira correta de tomarmos as decisões das nossas vidas, meus irmãos, como membros do corpo de Cristo, e somos chamados a glorificarmos a Deus ao fazermos isso. Ao fazermos as nossas escolhas, ao tomarmos as nossas decisões, ao dizer sim e não, elas podem mudar a vida e o sentido de pessoas, a encontrarem no corpo de Cristo, na igreja, a salvação, a plenitude de Cristo em nós e através de nós. Eu queria fazer 3 apelos, 3 orações aqui para nós concluirmos. Primeiro, são 3 coisas que, avaliando esses selos, eu entendi que a gente precisava crescer. Primeiro, morra. Morra para você mesmo. Viva uma vida de rendição. O que precisa morrer em nós, em você, em mim, para que a gente possa viver mais como Cristo? Eu quero que você avalie isso na sua vida e nós vamos orar. Segundo, avalie as suas ações e palavra agora. As suas ações e palavras, elas têm o selo da glória de Deus? A gente podia selar isso com a glória de Deus, ou seja, outras pessoas, por meio das suas ações, estão conhecendo o Senhor Jesus? Se não, eu queria convidar você a consagrar a sua vida e a pedir ao Espírito Santo para lhe ajudar a glorificar a Deus em todas as coisas que você fizer. E terceiro, a sua vida tem sido um exemplo de Cristo a ser imitado pela igreja e pelas pessoas à sua volta? Meu convite para você nessa oração é que você decida hoje viver para se parecer com Jesus em tudo. E tome decisões radicais para que isso aconteça. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça, vamos pedir ao Senhor.
Pai, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Como teu povo, Senhor, aqui reunido, como teus filhos aqui reunidos, Senhor, nós precisamos desesperadamente, Senhor, ir ao encontro do nosso egoísmo, da nossa preocupação com as nossas aparências, com as nossas reputações, e desesperadamente, Senhor, entender que somos membros uns dos outros e que as nossas decisões precisam fortalecer, precisam combinar, precisam servir, Senhor, os nossos irmãos. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a morrer para nós mesmos, dia após dia, carregar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. De fato, de verdade, desde o bom dia que damos aos nossos familiares até os desafios que enfrentamos, Senhor, na disciplina, na saúde, no trabalho, na escola, em todos os ambientes em que nós estamos, Senhor, que nós possamos estar ali como Cristos, como aqueles que imitam a Jesus, que as pessoas olhem para as nossas vidas e elas vejam Jesus nos nossos rostos, Senhor, que elas vejam Jesus nas nossas ações, que elas vejam que nas nossas escolhas, né? Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por aquilo que fazemos e falamos, e muitas vezes não representa o teu conhecimento, o teu caráter, a tua imagem, Senhor, não revela, não possui o selo do conhecimento, da adoração, não glorifica ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos leve a um arrependimento de obras mortas, porque toda obra que fazemos que não o glorifica, Senhor, são obras para nós mesmos, são obras mortas, Senhor, são obras que não têm significado, Senhor, porque o que vale de verdade é vivermos para Ti, e quando vivemos para Ti, vivemos para outro alguém. Nos ensina, Senhor, que o Senhor é mais importante do que nós. Nos ensina que outros conhecerem a Tua glória, a Tua grandeza é mais importante do que nossa vida, Senhor. Porque uma alma, uma vida vale mais que todo o mundo, como diz o Talmud. E por último, Senhor, a minha oração pela Tua igreja é para que sejamos imitadores de Cristo e não religiosos seguindo cartilhas, se devemos ou não comer ou participar ou ir ou estar ou fazer ou não, mas que as nossas motivações ao fazer qualquer coisa sejam encontradas puras, Senhor, com o desejo profundo que havia no coração de Paulo e havia no teu coração, Senhor, de que outras pessoas perdidas encontrem o caminho da salvação. Senhor, nós estamos perdendo muito tempo e muitos estão se perdendo muitas vezes por nossas posturas, por nossas escolhas, Senhor. Eu não quero ser encontrado como aquele que é pedra de tropeço para que o teu nome seja conhecido, Senhor. Livra-nos desta maldição, Senhor. Livra-nos, Senhor, ó Deus, de sermos como pedras de tropeço, Senhor, mais preocupados com pelo do que com aquilo que é mais importante e precioso, o teu conhecimento e a tua salvação na vida dos nossos irmãos e na vida das pessoas que se perdem. Como o Senhor disse aos seus discípulos: eu vim para buscar e achar aquilo que se havia perdido. Que sejamos assim, eu não sei, Senhor, a palavra correta se dizer, mas sejamos, Senhor, desesperados, Senhor, para que as nossas decisões, escolhas levem pessoas ao Senhor. Pai, nos ajuda, nos dá da tua capacidade, do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos
imitar ao Senhor Jesus, para que outros possam conhecê-lo, Senhor, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Nos ajuda, Pai, para a glória do Teu nome santo. Amém. Amém, meus irmãos. Queria convidar você a emergir nesses aspectos, nesses selos, durante essa semana. E para que você decida, escolha com base naquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrar esse culto para a glória do Senhor Jesus. Não deixe de passar ali na cantina. A gente não canta parabéns aqui, mas lá fora, né? Tudo é permitido, né? Tudo lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo é público, né? Então, encerrando esse culto, nós temos aí a liberdade, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Nessa semana. E faça o seu rosto resplandecer sobre você e te dê a paz em todas as situações, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão, dê um beijo nele. Pelo menos 7 pessoas aí, vai, por favor. Você é precioso, querido. Tenha um restante de feriado abençoado, coberto pela graça do Senhor. Deus te abençoe.